Imagine caminhar por uma das cidades mais belas e iluminadas do mundo. Mas sob seus pés existe outro mundo, escuro, silencioso e completamente tomado pela morte. Um labirinto subterrâneo que se estende por mais de 300 quilômetros, abrigando os restos mortais de milhões de pessoas. Este é o lado oculto de Paris, um lugar onde o passado sussurra entre os ossos empilhados e onde o tempo parece ter parado. Hoje, você vai conhecer a história real das catacumbas de Paris, um dos projetos mais macabros já realizados pela humanidade. Ficou curioso? Vem comigo então. No século XVIII, Paris era uma cidade em rápido crescimento, elegante, vibrante e também populosa. Mas por trás das fachadas aristocráticas e de belas avenidas, existia um problema que ninguém podia ignorar. Os cemitérios estavam transbordando. O mais famoso deles, o Cemitério dos Inocentes, era um verdadeiro pesadelo urbano. Com séculos de uso contínuo, os corpos eram empilhados uns sobre os outros, sem espaço, sem estrutura, sem dignidade. Em dias quentes, o fedor da decomposição se espalhava por quarteirões inteiros. Os moradores próximos sofriam com doenças, o solo contaminado afetava poços de água, e relatos diziam que os muros dos cemitérios literalmente escorriam gordura humana devido à decomposição em massa. Era uma verdadeira catástrofe sanitária e algo precisava ser feito. A resposta para esse problema veio das antigas pedreiras sobre a cidade. Desde a Idade Média, Paris crescia sob uma rede de túneis de calcário, o mesmo material usado para erguer igrejas, casas e também monumentos. Essas galerias subterrâneas se estendiam por quilômetros, e muitas já estavam abandonadas, ocas e também esquecidas. Foi então que, em 1785, o governo francês teve uma ideia ousada, e também mórbida, transformar os túneis em um cemitério subterrâneo. Os restos mortais de milhões de parisienses seriam transferidos para lá, longe dos olhos e do olfato da população. O processo começou no silêncio da noite. Carros cobertos por panos negros percorriam as ruas, levando ossados e caixões, acompanhados por padres que entoavam orações fúnebres. Essa cena repetiu-se por anos. Em cada jornada, milhares de esqueletos eram depositados nos corredores escuros, um sobre o outro, até formarem verdadeiras paredes de ossos. Em 1786, as catacumbas foram oficialmente inauguradas como ossuário municipal de Paris. Mas não era apenas túneis cheios de ossos. Com o tempo, o local ganhou uma estética sombria e artística. Os restos foram empilhados de forma simétrica, cuidadosamente organizados. Crânios alinhados formavam desenhos, cruzes e padrões geométricas. Era um equilíbrio estranho entre o mórbido e o belo. Placas de pedra indicavam de qual cemitério vieram os ossos e em que ano foram transferidos. E no alto de uma das entradas, uma inscrição ainda hoje causa arrepios em quem visita. Pare, aqui começa o Império da Morte. No passar dos anos, mais e mais corpos foram levados para as catacumbas. Estima-se que há mais de 6 milhões de pessoas estejam enterradas lá embaixo, o equivalente a toda a população de Paris na época. Mas não se tratava apenas de restos anônimos. Entre os ossos estão figuras históricas, vítimas de guerra, de epidemias e até da Revolução Francesa. Muitos dizem que cabeças guilhotinadas de 1789 repousam ali, misturados aos ossos de cidadãos comuns. Lá embaixo, não há diferença entre rei e plebeu. Todos se tornam parte do mesmo solo frio e silencioso. Com o tempo, as catacumbas se tornaram palco de inúmeras lendas e também histórias assustadoras. Dizem que à meia-noite os mortos sussurram entre si, ecoando pelos corredores vazios. Exploradores relatam ouvir vozes, passos e gritos sem origem aparente. Há quem jure ter visto sombras se movendo ou sentido mãos invisíveis tocando seus ombros. Em 1793, durante a Revolução, o próprio Conde de Artois teria visitado o local. Fascinado pela mistura de arte e morte, no século XIX, poetas, filósofos e curiosos desciam para meditar entre os ossos, alguns em busca de inspiração, outros de algo mais sombrio. Nos tempos modernos, os túneis se tornaram uma verdadeira obsessão. Apenas uma pequena parte é aberta oficialmente ao público, cerca de 1,5 km. Mas o sistema subterrâneo complexo é gigantesco, chegando a mais de 300 quilômetros de extensão. Os catafiles são exploradores que se aventuram ilegalmente nas partes fechadas das catacumbas. Entram por bueiros, túneis abandonados e passagens secretas. Munidos apenas de lanternas, mapas e coragem, eles se perdem em corredores idênticos, mergulhando em um mundo onde o tempo não existe.
a história de pessoas que nunca voltaram. Em 1990, uma câmera foi encontrada nas profundezas contendo filmagens perturbadoras. Um homem caminhando sozinho, aparentemente desorientado, até desaparecer nas sombras. O vídeo termina de forma abrupta, o destino dele permanece um mistério. As catacumbas também atraíram grupos secretos e seitas ocultistas. Símbolos misteriosos e altares foram encontrados por exploradores, alguns dedicados a rituais pagãos, outros com claras referências satânicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram parte das catacumbas como abrigo, enquanto a resistência francesa se escondia em outras áreas, travando uma guerra subterrânea invisível. Já nos anos 2000, a polícia descobriu uma sala de cinema clandestina, equipada com telas, projetores e também poltronas. Ninguém soube explicar quem construiu. E quando voltaram dias depois, o local estava completamente vazio, como se nunca tivesse existido. Hoje o local é uma das atrações mais bizarras de Paris. Milhares de turistas descem os 131 degraus até o coração das catacumbas todos os anos. As paredes cobertas de ossos, o ar úmido e o silêncio quase absoluto criam uma atmosfera única, entre o respeito e o terror. Mas os guias alertam, não toquem em nada, e acima de tudo, nunca se afaste do grupo. Porque lá embaixo, tudo é igual. Cada corredor parece o anterior, um passo em falso, e você pode se perder para sempre. As catacumbas de Paris são mais do que um ossuário, são um símbolo da dualidade humana. Acima, a cidade da luz, da arte, do amor e da beleza. Abaixo, o império da morte, do esquecimento e da decomposição. Enquanto turistas caminham pelo Louvre, o Sena e a Torre Eiffel, milhões de mortos descansam sob seus pés. E talvez essa seja a verdadeira essência de Paris, uma cidade que brilha na superfície, mas que guarda a escuridão nas profundezas. As catacumbas de Paris são um lembrete silencioso de que a morte faz parte da vida, e de que nenhum império, por mais grandioso que seja, está livre de se transformar em pó. Elas nos mostram o que acontece quando a humanidade tenta esconder o inevitável. Então, da próxima vez que você andar pelas ruas de Paris, pense nisso. A poucos metros abaixo, há milhões de almas que viveram, amaram e morreram. E talvez, algumas delas ainda estejam lá embaixo, observando você. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda há muitos segredos escondidos nas sombras da história. E aqui, nós os revelamos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.